Mas que servos? Deus quer mais que um servo. Deus, ele não quer que você seja apenas servo dele. Não é apenas servo, é mais do que um servo. É um servo. Perceba que a palavra de Deus, ela não nega a configuração de servo. E na Bíblia existem muitos versículos que se referem àqueles que buscam e amam a Deus como sendo servos de Deus. A categoria de servos de Deus não é negada na Bíblia, ela está presente em vários discípulos, em vários versículos. Mas não é só isso. Deus quer que a gente vá além. Deus quer que a gente continue caminhando com Ele. Deus quer que a gente comece a se relacionar. Não se trata apenas de obedecer a Deus. Não se trata apenas de se submeter à vontade de Deus como um servo faz, obedecendo aquilo que o seu Senhor manda. Mas Deus, ele quer que a gente vá além. Além da submissão, além da obediência, ele quer ter um relacionamento conosco. E aí surge a pergunta: como nós nos relacionamos com Deus? Que tipo de relacionamento nós temos com Deus? O que Deus tem sido para mim e para você? E não adianta você vir com uma resposta do tipo: Deus é tudo para mim. Deus é a essência. Deus... Não, eu não quero essas respostas vãs e abstratas que parecem que dizem tudo, mas na verdade não dizem nada. Vamos para um exemplo concreto, porque eu quero uma resposta verdadeira. Eu quero que você responda para você mesmo, mas eu quero que você responda com verdade. Se eu perguntasse como é o seu relacionamento com a sua mãe, como você se relaciona com a sua mãe, que tipo de relação vocês têm, e você me diz: a minha mãe para mim é tudo. Eu vou dizer: não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber que tipo de relações você tem com a sua mãe. E aí você pode me dizer: olha, eu moro com a minha mãe, é ela que me sustenta, é ela que paga o meu colégio, é ela que dá as ordens lá em casa e eu tenho que respeitar. É ela que cuida de mim. Ela que me dá conselhos. Nós compartilhamos a vida. Então vamos lá. Eu tenho uma relação financeira com a minha mãe, sim, de dependência financeira. Eu tenho uma relação de dependência emocional com a minha mãe, porque se eu estou triste é pro colo dela que eu vou, é ela que me dá afago. Eu tenho uma relação de cuidado. Ela faz a comida para mim. Ela corta o meu cabelo, ela vê se a minha unha tá cortada, ela vai me buscar na rua quando eu saio com os meus amigos, ela cuida de mim. Eu não moro sozinha, eu não vivo sozinha. Eu tenho uma relação de proteção, porque minha mãe me protege. Além do sustento material, existe uma proteção. Existe uma relação de autoridade que ela exerce sobre mim e de submissão da minha parte para com ela. E a gente tem também uma relação de amizade, porque eu conto as coisas para minha mãe. A gente conversa, a gente compartilha uma com a outra aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente está vivenciando, nossas angústias e nossas aflições. E é essa pergunta que eu faço para você em relação a Deus. Como nós temos nos relacionado com Deus? Como eu me relaciono com Deus? Só você pode responder isso. Que tipo de relação você tem com Deus ou que tipo de relação você não tem com Deus? Agora, o que eu vou te dizer hoje é sobre o que a Bíblia diz, que é o padrão de relacionamento que devemos ter com Deus. Aquilo que Deus coloca para nós como padrão dele de relacionamento. Como que Deus quer que nos relacionemos com Ele. A Bíblia vai dizer que nós somos servos de Deus. E um servo, ele serve ao seu Senhor. Um servo, ele obedece ao seu Senhor. Um servo, ele respeita
aos comandos do seu Senhor. A Bíblia vai dizer que além de servo, Jesus ele vai dizer lá em João 15,15 que ele é nosso amigo, porque ele vai dizer o seguinte: olha, o servo ele não compartilha os seus conhecimentos, aquilo que ele sabe, aquilo que lhe foi dado, com o seu servo. O Senhor não compartilha com o seu servo. Mas por isso eu não lhe chamo de servos, te chamo de amigo, porque aquilo que de Deus eu recebi, eu compartilho com vocês. Então ele não quer só dar ordens sem que a gente entenda a essência do Evangelho. Pelo contrário, ele compartilha conosco aquilo que de Deus ele aprendeu, então por isso ele nos chama de amigo. Além disso, a Bíblia vai trazer em vários outros versículos Deus como nosso Pai. Tem lá em Mateus 23:9, mas tem outras passagens da Bíblia, a figura de Deus como um Pai. A figura de Deus como aquele que cuida. A figura de Deus como aquele que exerce a autoridade, não só a autoridade de Senhor para com o seu servo, de que manda e obedece, mas uma autoridade exercida através do temor, através do respeito, de uma reverência que devemos ter para Ele como Pai. E ali, em Mateus 23:8, um versículo antes, ele vai dizer que essa categoria de pai é porque só ele é o nosso mestre. Os outros todos são nossos irmãos. O nosso mestre, aquele que nos ensina, a fonte do nosso conhecimento, não é o pastor lá da igreja. É o nosso pai, que é o nosso mestre, que é aquele que nos ensina. Cristo ele vai se colocar como nosso irmão. E ele se coloca como nosso irmão e como nosso amigo, porque você sabe aquelas coisas que a gente não quer contar para os nossos pais, porque a gente acha que o nosso pai e a nossa mãe não é capaz de entender, a gente quer contar só para um amiguinho, porque a gente quer contar para alguém que a gente veja como nós, alguém que nos entenda, alguém que seja próximo a nós. E Jesus, ele vem como um homem, ele vem como um de nós, aquele que entende sim as nossas dores, os nossos sofrimentos. Deus, ele poderia simplesmente dar as suas ordens, se comunicar conosco e aparecer como uma única imagem centrada nele, mas ele sabe a nossa dificuldade de entender qual é a grandeza, a profundidade e o tamanho do relacionamento com Deus, que ele ao longo da Bíblia vem tratando todas essas faces do relacionamento dele para conosco, que ele quer que nós entendamos, porque ele sabe da dificuldade que a gente tem de compreender a imensidão de uma relação que a gente tem que ter com Deus. Então ele vem se colocando de várias formas diferentes para que a gente entenda a imensidão do que é reconhecê-lo como Deus. E ele se apresenta para nós como três em um, Santíssima Trindade. Ele aparece para nós como Pai Filho. Ele aparece para nós como Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele aparece para nós como Jesus Cristo, Deus Filho, aquele que veio ao mundo, veio como um homem, sofreu as dores de homem, veio como um de nós, veio como nosso irmão, aquele que entende as nossas dores humanas, aquele que entende o que é ser humano, aquele que entende completamente o que é ser homem e ter os sofrimentos da carne, da emoção, ter uma mente, aquele que entende porque ele está na mesma posição de homem como nós. Veio como Espírito Santo, que é aquele que está em nós, que é uma parte conectada a nós, que é uma parte de nós, mas não é apenas mais uma parte. Como a gente tem razão, emoção, não, ele não é só mais uma parte, a parte espiritual. Ela é a parte principal. Ela é a parte que coordena todas as demais. Por isso que ele não deixou só no Espírito Santo.
É o Espírito Santo, é Jesus Cristo, que veio como um de nós, como nosso irmão, mas é Deus Pai, que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. E ele tem esse cuidado, porque ele está mostrando, eu sou o seu Deus. Ele está lá desde o Antigo Testamento, quando ele se relaciona com os seus filhos. Lá em Jeremias ele vai dizer, eu sou o seu Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, eu sou toda fonte de conhecimento de vocês. Eu sou aquele que cuida de vocês. Eu sou aquele que consola, aquele que abraça. Eu estou com vocês em todo o tempo, cuidando. Eu tenho amizade com vocês, eu tenho uma aliança com vocês. Qual a parte que vocês não entenderam? Eu sou o seu Deus. E ele tem que desenhar, porque a gente não entende, a gente distorce tudo. Várias vezes, Deus vem nos repreendendo ao longo da Bíblia, dizendo que nós entendemos tudo errado, que não era isso. O que a gente fez da palavra dele? O que a gente fez da nossa relação com ele? Em alguns momentos ele vai dizer que determinados cultos que a gente faz, ele já não está recebendo porque chega para ele com mau cheiro. Porque a gente distorceu tudo. A gente fez da nossa relação com ele uma grande cerimônia, quando não era isso que ele estava falando. A gente pode festejar também, mas não é a festa pela festa, não é a cerimônia pela cerimônia. É mais, é esse relacionamento. E ele fala, vou desenhar para vocês entenderem. Eu vou mandar o meu filho para pagar pelo pecado de vocês. E não só para pagar pelo pecado de vocês, porque Jesus não vem aqui e é morto na cruz. Mas ele, além de ser morto na cruz, além de pagar pelos nossos pecados, ele convive com a humanidade. Ele caminha com a humanidade. Ele nos ensina aquilo que ele aprendeu do Pai, ele compartilha como um amigo faz. Como nosso irmão, ele vem para o meio de nós, viver os mesmos problemas que nós temos. Ele nos ensina a nos relacionar com o Pai. Olha que profundidade, olha que tremendo. Ele nos ensina a conversar com Deus. Ele nos ensina a buscar em Deus o que precisamos. Ele nos ensina a nos reservar às vezes e ficar só conectado com Deus. Ele fazia isso quando ele subia para o monte. Paulo torna a repetir a profundidade desse relacionamento quando ele diz, mas você quando for falar com Deus, vai para o seu quarto, fecha a sua porta. E Deus que vem em secreto. É uma relação nossa com Deus, não é só festa, não é só quando o grupo se reúne para cultuar e louvar a Deus, vai além disso, é uma relação de intimidade. E ele o tempo inteiro na Bíblia, ele vai apontando para essa relação que é muito maior, e muitas vezes ao longo da Bíblia os seus filhos não compreendem o que é essa relação, a gente distorce, a gente retorce, a gente muda, e aí Deus vem e nos adverte, nos exorta, dizendo, olha, eu sou o seu Deus, a relação que vocês têm comigo é muito mais profunda do que essas cerimônias que não vão ter um bom cheiro para mim. Jesus vem, Jesus nos ensina a orar como convém, Jesus nos ensina a cultuar a Deus como convém. E é essa relação que a gente tem que buscar com Deus. E quando eu fiz lá no início a pergunta, como eu me relaciono com Deus, eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer, será que eu tenho buscado antes de agir os conselhos de Deus? E será que eu tenho agido conforme os conselhos de Deus? Ou eu não tenho permitido que Deus seja Deus na minha vida e não tenho colocado em prática os conselhos dele? E não tenho buscado os conselhos dele antes de agir? Será que eu entendi que Jesus é meu amigo e eu compartilho com ele tudo o que eu tenho vivido? Ou será que eu tenho dificuldade de compreendê-lo como amigo e não tenho compartilhado com ele o que eu vivo, os meus dramas, as minhas angústias, as minhas aflições? Não tenho desabafado com Deus e buscado nele o conforto? Será que eu entendi que o Espírito Santo Consolador habita em mim?
E que o grande consolo que eu preciso para os enfrentamentos do mundo, para as dores, para os sofrimentos diários, está em Deus. Está. Porque Deus deixou para mim, Jesus deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Será que eu entendi isso? Ou será que eu busco consolo em outros braços? Ou será que eu tenho buscado todo o consolo no mundo, em relacionamentos no mundo? Será que eu entendi a autoridade e o poder de Deus e tenho olhado para Ele com o devido temor, porque eu sei quem Deus é? Ou será que eu só olho para Ele como meu amiguinho, que eu converso, que eu busco consolo, um conforto, mas que não exerce qualquer autoridade na minha vida? Que a gente possa olhar para o nosso relacionamento com Deus, que a gente possa olhar para a Bíblia, para aquele padrão de relacionamento que a Bíblia estabelece para com Deus. E possamos a cada dia buscar fazer do nosso relacionamento com Deus um relacionamento mais perto daquele que Jesus nos ensina a ter com Deus. E que a gente possa no dia de hoje fazer uma reflexão sobre esse relacionamento, para que a partir de hoje a gente possa buscar um relacionamento verdadeiro, concreto com o Senhor.